E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai ter um entendimento lógico de como analisar o ativo da melhor forma possível. Então você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, isso ajuda muito a eu entender também qual é a sua expectativa, o que você quer buscar aqui no canal. Então, primeira entradinha aqui, ó, compra na região, aliás, compra na região não, venda na região em EURUSD. Primeira oportunidade aqui do movimento. Deixa eu ver o que o gráfico está apresentando aqui para mim, ó. Está fazendo uma pequena correção nessa região. Hoje é sexta-feira, o gráfico está bem volátil, né? Estou vendo o gráfico bem volátil aqui na região, jogando o preço para baixo, ó, com oportunidade ainda de venda. É importante numa sexta-feira como essa você ter o quê? Uma convicção técnica da movimentação. O que é isso, Cadu? Movimentação técnica do que está acontecendo? É você ter exatamente aquilo que nós chamamos de saber analisar o gráfico. Por exemplo, aqui no primeiro trade, ó, eu fiz continuidade de movimento. Agora olha o que está acontecendo aqui. O preço ele chegou numa região e ele está estagnado ali, ó. Ele está estagnado naquela movimentação. Olha a correção, olha a volatilidade. Olha como explodiu a vela no movimento, seguindo a tendência. Então, você precisa, dentro dessa técnica, entender o porquê dos movimentos. Então, por exemplo, aqui eu já entendi qual foi o movimento técnico, o porquê do preço trabalhar nessa região. Agora o preço já vem trabalhar outro movimento de região e assim por diante ele vem trabalhando os canais, ó. Então agora o que eu preciso entender? Eu preciso entender qual é a dinâmica desse preço na região. Então eu preciso entender, por exemplo, se esse preço eu posso trabalhar comprado, se esse preço eu posso trabalhar vendido, dentro daquilo que nós chamamos de análise gráfica. Então, o que acontece hoje em dia, que eu vejo muito por aí, pessoal, é geralmente quem é um novato no trade, né, ou quem está começando agora, coloca a expectativa no sentido de colocar o dinheiro na corretora e para ele se sentir um trader de verdade, ele acha que ele precisa colocar o dinheiro na corretora e sair vendendo ou comprando um ativo. Quando na verdade, pessoal, todo trader iniciante ele deveria começar da forma correta. Como que se começa de uma forma correta? Se começa de uma forma correta sabendo interpretar o gráfico, sabendo analisar o gráfico. Por exemplo, não tem nexo você colocar um dinheiro na corretora sem ter ao menos o mínimo de conhecimento técnico. Deixa eu abrir aqui novamente. Caso tenha uma outra oportunidade, eu vou entrar na próxima aqui, tá, pessoal? Ó, se ele fechar aqui um doji, ele vai acabar me dando um loss, então eu pego ele na próxima. Vamos ver, vamos aguardar, ó. É o que ele vai fazer, fechar um doji ali, então eu pego ele na próxima, ó. Entrei com duas taxas aqui, acabei uma positiva, outra negativa. Como uma foi positiva, outra negativa, ó, fiquei com menos 11 dólares ali na região. Agora aqui eu já vou sentar o dedo, ó. Estou sentando o dedo aqui com 4 taxas. E por que o Cadu é capaz de fazer isso, os alunos é capaz de fazer isso? Porque a gente tem o conhecimento técnico do movimento. Esse conhecimento técnico, vou até tirar essas linhas aqui para você enxergar. Ó. Quando a gente começa a analisar o gráfico, quando a gente começa a entender as movimentações do gráfico, você consegue entender qual é a expectativa da movimentação do gráfico. Então, por exemplo, este ativo aqui ele já está vendido. Ele já está vendido. Por isso que eu já tinha feito a venda ali anteriormente, tá? E eu vou explicar tudo isso aqui para você entender de uma melhor maneira possível. Mas eu quero que você que seja iniciante entenda esse processo primeiro. Tá lá, pessoal. Tá lá, tá? Fechando a sexta-feira aqui maravilhosamente bem. Pena que aqui não computou as duas taxas no movimento, ó. Então, venda no gráfico, aqui às 7h35,
Venda no gráfico às 7h37 com duas taxas, uma positiva, outra negativa, fiquei com 11 dólares de prejuízo. Outra venda aqui às 7h39. Então praticamente, pessoal, aqui ó, em 4 minutos resolvendo o que eu tinha que fazer no gráfico. Por quê? Pelo simples pensamento e entendimento técnico, tá? Olha o que o gráfico faz. Antes de eu falar do gráfico, eu tenho aqui um e-book, ó, antes que eu esqueça, tá? É inteiramente grátis para você baixar, onde eu falo sobre 16 padrões de velas, tá? São 36 páginas de estudo mostrando para você como aplicar padrões de velas. Então, para baixar é simples, você pode vir abaixo de qualquer videoaula aqui, ou inclusive esta aula que você está assistindo agora, e você fazer o download deste book, tá? No meu canal do Telegram. Então, quando você entrar aqui no canal do Telegram, ele vai aparecer assim para você, e você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. É aqui que você vai clicar. Clicou aqui, ó, mensagem fixada, vai abrir 2 links para você baixar o e-book, tá? Você escolhe qual dos links. Aqui dentro, o que você vai ver aqui dentro? Você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias. Então, por exemplo, aqui, ó, bom dia, ó, o John aqui batendo meta. Inclusive, ó, o John fez exatamente a entrada como eu fiz, é a mesma técnica, ó. A mesma técnica o John fez que eu acabei de fazer agora. O John é um aluno aqui, altamente lucrativo. Aí, John, tá vendo? A mesma entrada que eu fiz, que eu tinha conversado contigo naquele dia lá. E ele aí, ó, fazendo o seu lucro. Aqui o Francis, batendo meta, sexta-feira, né, Francis? Uma entradinha só, tá certo. Isso é saber fazer gestão. Nicolas, batendo meta, 7-2. Exagerado, né, Nicolas? Ainda bem que você reconheceu. O Gerson aqui, ó, batendo meta. O Gerson utilizando o indicador Hunter. O indicador Hunter eu falo sobre lá no módulo 13. Você que queira fazer aquisição é só entrar em contato que eu te explico como funciona. Camila aqui, ó, batendo meta também utilizando o indicador Hunter. Esse indicador Hunter, pessoal, a aquisição é direto comigo, tá? Então é só mandar um WhatsApp para mim que eu te explico como funciona para fazer aquisição. Valor único, não dura nem 2-3 minutos para instalar aí na sua corretora, é bem simples, tá? Aula que eu subi ontem, estou falando bastante sobre mentalidade essa semana. César aqui, ó, batendo meta, 3-0. Elder aqui, ó, R$362 de lucro de capital. Ó, Gerson também fazendo saque, dinheiro na conta. Bruno aqui, ó, batendo meta em 10 minutos e dinheiro na conta. Gerson aqui também, ó, batendo sua meta, né, antes de fazer saque. Ó, o Elder, antes de bater aquela meta, já tinha feito outro saque, ó, com R$151 de lucro. Meus parabéns, Elder. Aqui o Francis, ó, batendo meta pelo celular, entradinha linda, ó, utilizando o indicador Hunter no celular também. Nicolas aqui batendo meta. Rodrigo aqui no Forex, ó, batendo meta. Meus parabéns, Rodrigo. Robson aqui, ó, entrada linda. Também o Robson utilizando o celular aqui, ó, batendo a meta, tranquilo, seguindo o plano como deve ser. César novamente. Elder aqui, ó, falando sobre a colheita que tem sido abundante, transbordante. Meus parabéns, Éder. E assim por diante, pessoal. Então entra aí, baixa o e-book. Aqui também você encontra o link para acesso aos treinamentos, tá? Aqui no meu Instagram, ó, você vê os stories, o ED Hunter com resultados de alunos, Cheers aqui, resultados de alunos, ainda com 60% de desconto. E o Linktree, quando você clica, ele abre justamente o checkout aqui, as páginas de aquisição do treinamento, tá bom? E aqui também tem o meu WhatsApp, tem uma Telegram, caso você tenha alguma dúvida sobre isso. Então vamos lá, vamos para o gráfico de novo? Então vamos lá, olha só o movimento do preço, pessoal. Quando eu chego aqui, ó, o preço tinha feito uma tendência de alta, correto? Uma tendência de alta. Só que essa tendência de alta, ó, ela falhou o movimento, correto? Ela falhou o movimento. E quando eu chego no ativo, olha o que aconteceu. A tendência já está de baixa. Então, isso aqui é uma aula obrigatória para quem quer entender o movimento do preço. É uma aula obrigatória para quem quer entender o movimento do preço. Olha só, se eu tinha aqui um movimento gráfico onde eu tinha a força do movimento de alta, a falha de movimento de tendência, agora a tendência está fazendo o quê?
um movimento de queda, pessoal. Então, quando eu chego aqui no ativo e vejo essa movimentação, o que eu preciso me preocupar? Eu preciso me preocupar com essas regiões que já foram rompidas e as regiões que ainda tem para fazer rompimento. Então, dentro das marcações, ó, eu vejo canal 1, canal 2, canal 3 e assim eu vou acompanhando o movimento do preço, entendendo esse contexto do preço, definindo as regiões de suporte e resistência e os padrões de possibilidade de entradas. Então aqui no principal movimento do gráfico que eu já vejo aqui, um super movimento, né? Padrões de vela aqui para eu poder fazer o meu primeiro trade, e aqui vai o meu primeiro trade de venda nesta região. Por quê? Gráfico em tendência de baixa, gráfico trabalhando no canal de baixo, numa região que ainda mostra uma estrutura de baixo. Pois bem, finalizei a entrada, perfeita. Preço retorna na região. Quando ele retorna na região, olha os canais, pessoal. Os canais estão subdividindo aqui a movimentação do preço, ó. Você consegue entender isso? Ó? Canal 1, canal 2, canal 3. Então isso aqui é uma aula obrigatória para você entender o movimento do preço. Quando o preço retorna neste canal, ó, ele está ficando o quê? Um pouco mais caro para ser vendido. Então eu posso fazer venda nesta região, eu posso fazer venda nessa região, assim como eu posso fazer venda nessa região. Só que quando o preço chega ali, ó, eu tenho essa oportunidade de venda. E olha só, o preço chega aqui e fecha exatamente na região. E eu entro com duas taxas. Uma, o preço fecha abaixo e outro preço fecha acima. Ou seja, 2 para 1. Ficando praticamente no 1 a 1 aqui, né? Só que quando eu ganho 84%, pagando muito pouco a corretora. E quando eu perco o 100% do movimento. Então eu fico devendo aqui 11 dólares, tá? Tomo loss, mas eu sei que este movimento técnico aqui, ó, vem fazer um movimento que de continuidade de queda, pessoal. Lembra que nós estávamos vendo aqui, ó, o movimento de queda? Então ainda é venda. Eu não posso pensar em compra neste gráfico. Quando o preço retorna aqui na região, aí eu faço o quê? Eu vou lá e sento o dedo, ó. Já que ele me deu loss ali, aí ele me paga com juros e correções monetárias. E vamos lá, ó. Olha as marcações aqui. Olha as marcações. Então eu tenho aqui, ó, o canal 1, para você entender, ó, canal 1. Eu tenho aqui, ó, canal 2. Eu tenho canal 3. O preço está trabalhando abaixo do canal 2, dentro de uma movimentação forte de tendência de baixa. Então eu não posso pensar em compra nessa região. Eu ainda penso em venda. Por quê? Eu tenho região de suporte aqui. Essa região que foi suporte, hoje não é mais suporte. Agora ela é uma resistência. Então eu tenho outra região de resistência aqui e tenho outra região de resistência aqui. Então eu tenho, ó, uma resistência. Lembra aquela regra que eu ensinei para vocês? 2 resistências. Eu tenho 3 resistências. E eu tenho aqui, ó, um suporte. Ah, Cadu, mas e esse aqui? Esse aqui é 0. É 0 à esquerda. Por quê? Porque ele foi suporte e foi rompido, agora se tornou resistência. Então eu tenho 3 movimentos empurrando para um suporte. E fica claro dentro do canal a estimativa do preço vir buscar um movimento de região para depois subir. E o preço sobe, ó, o preço volta até a máxima do canal depois para fazer a movimentação de baixo. O importante é você entender que existe a expectativa da movimentação do gráfico dentro daquela região. Então, como o preço caminha por canais, você vai ver, ó, o preço faz movimento, vem fazer movimento, ele não vem fechar o canal aqui, mas ele retorna lá no próprio canal para, quiçá, fazer um movimento de fechamento de novo ou subir e buscar as regiões de 100%. Porque aqui, ó, aqui nós temos a movimentação do preço de 100%, correto? E aqui eu tenho 50% do movimento, ó. Então eu tenho a expectativa
da movimentação aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para você entender melhor, tá? Senão fica tudo zoado aqui, você não entende nada. Então, ó, eu tenho a expectativa aqui da movimentação, ó, do preço vir fazer movimento e retornar na região, ou fazer movimento aqui na região. Deste movimento, ele pode tanto fazer uma movimentação de compra para continuar buscando região de liquidez lá, ou ele pode vir para cá, ó, movimento de queda para buscar região de liquidez de 100%. Então nós temos aqui movimentos de 100% e movimentos de 50% movimentando o canal. Então este movimento do preço, pessoal, é uma aula obrigatória para você entender que o preço, como diz a regra, ele caminha por canais. Então quando a gente olha o gráfico aqui, ó, 7,35 e eu finalizando aqui praticamente, ó, às 7h39, em 4 minutos, você consegue entender essa movimentação de forma lógica? Você consegue compreender que o gráfico faz uma movimentação técnica dessa forma? Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, é isso que você precisa entender. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. A única coisa que você precisa e você deve colocar na sua cabeça é começar a estudar da forma correta. Um método que te ensine de verdade. Por que isso? Muita gente pode pensar assim, pô, mas já estou no mês de julho. Pô, mas eu já tenho mais de 40 anos. Pô, mas hoje é uma sexta-feira. Pô, mas já é de noite. Antes você começar tarde, mas você começar a estudar da forma correta. Eu já fiz tantos treinamentos. Ontem eu estava dando uma aula particular para um rapaz que é aluno, e ele já tinha feito tantos treinamentos. Ele falou assim, Cadu, agora eu me achei. Agora eu estou entendendo tudo. Antes valeu apenas como um suporte de aprendizagem para eu chegar ao nível que eu estou hoje. Então olha só, que bom. Tem muita gente que às vezes faz 2, 3, 4 cursos, não chega a lugar nenhum, mas fica frustrado na vida. Agora tem outros que fazem 1, 2, 3, e aí quando acerta, por exemplo, vem estudar comigo, ele fala assim, foi bom eu ter passado por aquela experiência, porque agora eu sei o que eu devo realmente fazer e o que eu não devo fazer. Vê com os olhos positivos, vê pelo bom lado. Eu, pessoal, quando comecei no trade, eu já tinha formação em 2 universidades, já era mestre em uma das matérias, eu já era casado há alguns anos, já tinha 2 filhos, eu já tinha uma vida estabilizada para seguir a minha vida. Mas foi quando eu encontrei os gráficos e me apaixonei. Ou seja, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Agora, o que você deve fazer é começar. Entendeu? Dá o start. O que é esse começo? É você aprender de forma correta, com o método correto, de forma onde você possa, de uma vez por todas, entender realmente como o gráfico se movimenta. Assim, você vai ter a maturidade suficiente para esperar o gráfico fazer o movimento. Você vai ter maturidade suficiente para esperar o gráfico desenvolver o padrão. Porque se tem uma coisa que acontece o gráfico é que faz tudo. Você não faz nada, você só precisa apertar o botão. Mas você precisa entender isso na movimentação. Você precisa compreender isso na movimentação. E você aprender o bendito movimento do preço, o movimento do preço é essencial para você dominar o gráfico. Então, todo preço caminha por canais. E todos os canais eles vão se desenvolvendo, tanto canal de alta, canal de baixa, para que você faça suas entradas, ou seja, seguindo o movimento da tendência, ou seja, não fazendo nada quando não tem nada para fazer. Então, essas regrinhas que eu te passei aqui, sobre marcar canais, ver quantos suportes, quantas resistências acontecem ali no gráfico, é sine qua non, é uma aula obrigatória para você aprender a ver o movimento do preço de forma mais clara. Assim, você vai conseguir entender essa movimentação mais lógica e você vai, por exemplo, uma sexta-feira como essa, que o gráfico está volátil, faltando liquidez, você vai conseguir entender o gráfico de uma forma mais clara. E isso vai te ajudar muito aí nas suas análises, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco de conhecimento a você.
Você que quer realmente aprender, quer ter suporte diretamente comigo, será muito bem-vindo. O link de acesso ao treinamento está aí abaixo do link, né? Tanto de Forex como de opções. Será muito bem-vindo. Estou te esperando de coração aberto aqui na hora do aluno para transmitir todo o meu conhecimento a você e te ajudar a mudar essa história, a te ajudar a realizar esses teus sonhos em saber realmente como analisar o gráfico de forma a analisar o gráfico, tá bom, pessoal? Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Hoje é sexta-feira, né? Ótimo fim de semana. Te espero ver numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus, forte abraço, fui!